Oi, oi, bom dia! Estamos no ar, ao vivo, começando muito mais essa quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Bom dia para você. Hoje, muito mais, um pouco diferente. Estamos aqui numa mesa de café da manhã, porque eu vou receber elas que toda quarta a Tati está aqui, né? Para falar sobre psicologia, algum assunto. E hoje a Tati vai ficar o programa inteiro conosco, porque ao meu lado eu tô com duas conselheiras tutelar. E nós vamos falar sobre a violência contra a criança, contra o adolescente e as várias formas de violência, violência sexual, abuso. E mais do que isso, não só sobre a violência, mas como nós, adultos responsáveis, podemos identificar, cuidar das nossas crianças. E a Tati, na questão psicológica, talvez você tenha algum caso aí na sua família e não está sabendo como lidar com esse assunto, de que forma acolher essa pessoa, essa criança ou esse adolescente que passou por uma situação traumática como essa. Mas é isso, daqui a pouco eu entro nesse assunto, porque agora deixa eu falar da data de hoje. 6 de agosto é o dia da transfiguração do Senhor. Olha, uma data importante para os cristãos, a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava no monte, né, ele transfigurou, então hoje é celebrado e comemorado não, mas celebrado, né, o dia da transfiguração. Antes de entrarmos nesse assunto tão sério que é a violência sexual contra as nossas crianças e adolescentes, deixa eu falar da promoção do Bondinho que está no ar. Do dia 22 ao dia 26 de agosto, o Parque Unipraias está com descontão. 50% de desconto no ingresso para você que comprar na bilheteria. Moradores de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema e Camboriú com 50% de desconto. E não é só isso. Além de você, morador, mais 3 acompanhantes também terão ingresso com 50% de desconto. Mas isso entre o dia 22 e 26 de agosto, com o ingresso comprado na bilheteria do Parque Unipraias. Agora sim, deixa eu apresentar aqui as minhas convidadas. Mas antes, como hoje vai ser um programa todo com a Tati, roda a vinheta do Divã de quarta-feira. Ai, não tem vinheta. Ah, vai sem vinheta então, mas né, deveria ter a vinheta. Mas tudo bem, fica para quarta que vem a vinheta. Vamos lá então, deixa eu apresentar Tati Marafon, psicóloga. Bom dia, bem-vinda. Obrigada. Pronta para tomar um café? Sempre pronta, né? Para um café a gente é sempre pronto, né? Alimentar o bom. corpo, a alma, os nossos sentimentos, é sempre bom. Muito bom. E aqui ao meu lado, gente, a Elis Regina, conselheira tutelar, e a Rafaela, que é a presidente do Conselho Tutelar de Balneário Camboriú, né, Rafa? De Camboriú. De Camboriú, pronto, ó. Isso. Se a presidente do Conselho daqui tá me ouvindo, já tá me assistindo, pronto. Presidente do Conselho Tutelar de Camboriú. Pronto, tudo certo. Nós vamos falar sobre o abuso sexual infanto-juvenil. E no programa de hoje, a ideia é desmistificar um pouco esse assunto, tirar debaixo do tapete, que é delicado, e também ensinar os adultos como identificar, que eu acho que é difícil lidar com esse assunto, Tati, é complicado. Sim, é difícil para todo o sistema familiar, né? Para quem sofre o abuso, para quem é o primeiro a receber essa denúncia, né? Esse relato, né? E aí o que eu faço com isso? Exatamente. E aí, aproveitando, Rafa e as conselheiras, bem-vindas, né? Aqui no Muito Mais. Como que geralmente chega essa primeira informação para a família? Como é que geralmente, pela experiência de vocês, como é que a pessoa mais próxima, aquela que a criança ou o adolescente confia, como é que chega isso? A maioria dos casos existe o relato espontâneo na escola, né? Onde existe uma grande porcentagem, as demandas que chegam ao Conselho Tutelar vêm por meio de escola, né? Que é onde a criança se sente, porque geralmente acontece o abuso dentro de casa, então a criança se sente segura em falar para alguém fora daquele contexto familiar dela, né? Que o abuso está acontecendo dentro de casa. Então, a demanda que a gente recebe, a maioria do Conselho Tutelar é por meio de escola. Na unidade escolar, Que interessante, que deveria ser saúde.
Saúde. Ô, meninas, o café não é fake, tá? O café é café de verdade. Então tem iogurte, tem suquinho, tem café, bolinho, não é bolo cenográfico, é bolo... Vou pra vitamina C depois desse. Vai pra vitamina C. Ai, a gente agradece essa recepção, né, Elis? verdade, Olha só, maravilhosa. imagina. Elis, é interessante que em casa que deveria ser o lugar de apoio, de acolhimento, e a criança, a vítima, se sente mais à vontade na escola para contar? Sim. Geralmente a casa é para ser o ambiente de proteção, né? Mas muitas das vezes não acontece. Bastante dos nossos casos, abusadores são pais, tios, primos, padrastos. Então, ela se sente mais segura porque ela saiu do ambiente dela e ela vai lá e recorre a uma professora, talvez por mais intimidade, com medo da família, de a mãe não acreditar. Tem então, muito disso? Tem. Tem? Temos, infelizmente. Da mãe não acreditar? Da mãe não acreditar. Infelizmente, em alguns casos, a gente precisa aplicar uma advertência à mãe, né, ao responsável, para que ela faça as medidas cabíveis. Registrar um boletim de ocorrência, apresentar o conselho tutelar em 24 horas, porque a gente já vê no primeiro atendimento que a mãe... Mas será? A gente vê que a mãe não acredita, né, quando é contado que leva, a ela. Tati, uma mãe não acreditar num relato da criança? A criança pode mentir nesse ponto? Pode, a gente sabe que existem casos, infelizmente. Existem também muitos relatos, né, ou que a gente fala de falsas memórias, memórias implantadas, então que é o discurso de um adulto que a criança acaba replicando. Mas isso Como ainda assim, eu acredito que é falsa memória? um cenário menor. Né? O que seria uma falsa memória? Criada baseado no quê? Uma falsa memória é quando você me conta algo repetidas vezes, a minha cabeça, que aí eu tô falando de uma criança. Uma criança. Ela ainda está em formação, ela vai absorvendo aquela história e ela vai entendendo, internalizando que aquilo foi real. Então eu tenho ali uma implantação de falsas memórias. Ouvindo, às vezes, conversa dos adultos. Porque assim, tem uma coisa muito importante de gente de pensar, é a contextualização do ambiente. Por exemplo, eu posso muito bem dizer que não é legal que a criança durma no mesmo quarto que os pais ou na mesma cama, inclusive por uma proteção física dela. Agora, eu tenho famílias que moram em dois cômodos, Duas uma peças. cozinha e um quarto onde todo mundo vai ter que dormir junto. Muitas famílias, Né? Rafa? Muitas Bastante. famílias, não é? Camboriú, a gente tem esse cenário com frequente. Então, como que você vai dizer que ali não se pode criar algo, uma interpretação distorcida? Ah, eu contei na escola está tendo uma palestra, está dizendo que não pode encostar, meu pai não pode encostar no meu corpo quando eu estou dormindo. Mas se toda a família dorme numa cama só, e a criança interpreta que aquele encostar foi, né? Tem isso não, também, não pode Rafa? mais. Temos, Gente, agora a situação de vocês é bem delicada, né? Vocês têm que ter um olhar muito apurado. E cuidadoso ao mesmo tempo, né? Exatamente. Porque não dá para também a gente já julgar todas as denúncias que a gente recebe, né? Isso que a Tati falou me relembrou uma situação no ano passado, também de uma criança de 4, 5 anos, que ele chegou em casa falando para a mãe que o titio da creche havia tocado nele. Né? A mãe foi questionar a creche, mas não existe nenhum titio, não tem homens, né? E o discurso dele assim não era algo, né, frequente dele falar. Enfim, assim, essa denúncia foi arquivada, improcedente, porque não se teve nada de fato apurado, né? Aí a mãe, para a psicóloga da escola, disse que ele tinha muito acesso a conteúdos da internet. Que talvez, né, falsas Começa memórias, onde vem a algo. fantasiar também isso. E no seio familiar, né, Fábio, voltando ao que você perguntou, sempre tem aquela dualidade. Porque é uma pessoa que eu amo, mas que tomou uma ação que não é legal. Então, pensa comigo que eu tenho que denunciar o tio
que foi muito bacana comigo toda a vida, que sempre me deu presentes, brincou comigo, que se eu falar que ele fez algo que não foi legal, esse tio provavelmente vai se afastar, ou a minha família vai me afastar desse tio, desses primos que são filhos. Então, a criança, muitas vezes, ela também não quer fazer a denúncia, porque ela acabou sendo abusada, e ela vai ser castigada, entre aspas, né, porque ela tem um afastamento, que era muito o que a gente via nas crianças que já iam para os abrigos, né, já eram institucionalizadas. Então, pensa, eu eu sou violentada, né, eu tenho um abuso aí no meu limite de corpo, e eu ainda sou afastada da minha família. Em vez do abusador sofrer as consequências, quem vai sofrer é a vítima. E da mesma forma, a mãe ou a avó, né, geralmente são figuras femininas, que ouvem esse primeiro relato, eles também ficam com esse sentimento. Poxa, mas ele é tão querido, será mesmo que fez isso? É difícil de acreditar, não é uma coisa tão fácil. Agora, eu te perguntei, né, Rafa, o que leva a mãe, sei, os relatos que vocês ouvem, as experiências que vocês têm, de não acreditar na denúncia ou na fala da criança, do adolescente? Eu acredito que seja por medo das consequências que vão acontecer. Que sempre vem uma ameaça, né? junto, eu acho, né? Sempre. Isso que a Tati estava falando, os casos que a gente pega, a gente vê assim, quando é um relato espontâneo de um adolescente, né, uma adolescente, que já vem acontecendo desde quando ela era criança, que no período que ela é criança, ela não sabe que aquilo ali é um abuso, né? Ela acha que é um carinho. Ela não tem essa noção de que é um abuso. E quando chega na fase... E vocês já tiveram relatos assim? Sim. Ai, que triste, né? De que, né, o padrasto, o pai, o tio, desde quando eu era criança. E ainda assim, na fase da adolescência, é difícil dela relatar por causa disso, né? Que ela sabe a consequência que vai ter. Bom, Elis, fala para mim, como é que é a situação em Camboriú? Qual é a situação hoje que vocês enfrentam? E os principais desafios que vocês enfrentam? Porque esse assunto é muito, 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 muito delicado. A gente está tratando de vidas inocentes que perdem a inocência, né? No sentido mais amplo da palavra, de uma estrutura familiar, de uma mãe que, sei lá, pode perder o apoio financeiro, a criança que é a vítima e acha que é a culpada. Sim. Quais são os desafios que vocês enfrentam ali? Tem vários fatores, né, nesse contexto de Camboriú. Até pelo fato da vulnerabilidade, né, das famílias, que a gente atende bastante, né, Rafa, nesse padrão. E é mais também por parte de denunciar abusos, por escândalos, talvez, muitas das vezes, não querem ter a família... Por ser uma cidade pequena, que Exatamente. todo mundo se conhece. Acabam não denunciando por esse fator também, né, Rafa? Sim. E por ser uma família de extrema vulnerabilidade, aquela mãe, que também acaba sendo uma vítima, né, junto com a criança, com o adolescente, ela depende do agressor. Né? E isso impede, às vezes, muito. de fazer um BO, de levar para frente. Daí onde a gente entra, né? A gente conversa, tenta ajudar. Se é o agressor quem mantém a casa, paga o aluguel, a gente tenta conseguir um aluguel social por meio do CRAS, né? A gente tenta dar todo o apoio para essa família. Tati, e aí? Acho que é como acolher, como lidar, o que fazer numa situação como essa. Se por um acaso alguém nesse momento está nos assistindo e houve um relato recente, alguém confiou nela e disse, olha, tia, está acontecendo isso comigo, vó, está acontecendo isso comigo. E acho que a pessoa, quando recebe essa informação, acho que deve ficar muito tipo... E agora? Calma, tá mesmo? Né? Como o adulto deve fazer? Qual deve ser a atitude do adulto? Parta do princípio de que isso é verdade. Acho que o acolhimento, ele parte do princípio de que a informação que está chegando para mim é verdadeira. Por quê? Tem um trauma ali, então tem uma dor. Então, eu não posso desqualificar essa dor. Tati, mas e se não houve o abuso mesmo? Tá, mas então aconteceu alguma coisa que a criança ou o adolescente entendeu que ele falando sobre o abuso, essa dor inicial iria ser tratada, iria ser acolhida. Entende? Então, de alguma forma, porque o abuso pode não ter acontecido ainda, mas a criança está pegando já
os sinais. Alguma coisa. Então, como eu quero que você me afaste, isso. como eu quero que você me afaste logo desse cenário, eu já vou dizer que está acontecendo, né? De alguma forma. Entendi. Então, acolha isso como sendo verdadeiro. Jamais. Isso é uma coisa que a gente fala muito, porque além de atuar no consultório, eu sou psicóloga jurídica, né? Então, assim, a gente lida muito com esses relatos, com esses testemunhos. E uma coisa que a gente sempre orienta muito, os formadores, os educadores, os pais, não trate isso com curiosidade. Como assim? Querer saber os detalhes, porque, na verdade, você não vai conseguir resolver aquela situação. Os próprios conselheiros tutelares, né, mesmo quando vão ter o relato e acompanhar a família, eles também têm um limite de ação que as meninas podem colocar para nós depois, até para ajudar a sociedade a entender qual é o papel, né? Então, não sejam curiosos, porque toda vez que você vai perguntando ainda mais sobre aquilo, você está fazendo a criança ou adolescente passar de novo por esse trauma. É reviver aquilo, né? Reviver essa dor. Não dá para invalidar o que a criança ou adolescente está falando, jamais, né? Exato. Cara, é muito interessante isso. Olha, Bem importante. ó, a gente já volta para falar sobre esse assunto. Agora a gente vai dar um tempo nesse assunto pesado, né, gente? Vamos trazer uma leveza aqui para o Muito Mais. Para quem? Para os pais. Para os pais que, de fato, desempenham esse papel de protetor, esse papel de cuidador. Para esse pai, que pode ser o seu avô, pode ser o tio, pode ser, enfim, alguém que realmente cuida de você. E você quer homenagear esse pai? A Cacau Show tem muitas opções. Então, eu fui lá ontem à tarde, conversei com a Ju da Cacau Show, ela mostrou algumas opções de chocolate para justamente honrar essa pessoa que desempenha esse pai, esse papel de pai na sua vida. Então, roda a Cacau Show, aí vamos para o intervalo e na volta a gente continua essa conversa aqui no Muito Mais. A gente já volta. Domingo é dia dos pais e nada melhor que um chocolatinho para adoçar a vida do seu velho, não é mesmo? E essa opção aqui, Ju, de presente pro dia dos pais, que maravilhosa. Então, essa é a nossa caixa, 7 chocolates. Ela vem um pouquinho de cada chocolate. É uma caixa incrível, que já é uma caixa de linha nossa, temos normalmente. Mas aí a gente dá essa incrementada com tag de dia dos pais para ficar mais sofisticada. Ela acabou de passar por um layout atualizado. Aí aquele pai que não quer comer tudo num dia? Dá pra ir aos poucos. E aos poucos. E aí, outra coisa bacana dela é que esses chocolates podem ser repostos. Então, essa caixa ela pode ficar ao lado de uma cafeteira, ela pode ficar na copa, acompanhando um bar. E aí, você vai repondo com aqueles que você mais gosta, comprando avulso na loja. Bom, gente, lembrando o Dia dos Pais domingo, a loja 95 aqui no Balneário Shop, a loja térrea com infinitas possibilidades de opções para o Dia dos Pais. Além dessa caixa, Ju, o que mais que vocês sugerem? Nós temos cestas, podemos montar conforme o gosto, vinho, que acompanha bem também, né? Com esse friozinho, espumante, vários tipos de chocolate, 0 açúcar, 0 lactose, amargo, meio amargo, todos os gostos a gente vai ter aqui para agradar o seu pai. Lembrando, cesta, se você quer montar uma cesta para o Dia dos Pais da Cacau Show, Ju, qual o contato? O celular, pode ligar direto no celular, liga, pede para eles que eles vão estar mandando as nossas opções ou montando conforme o seu gosto e a gente também manda entregar. É isso, Dia dos Pais mais doce é aqui na Cacau Show, na loja 95, no Balneário Shop.